Obrigado. Agora dava a palavra ao Jorge. Obrigado pelas perguntas, todas elas bastante interessantes e provocativas. Eu vou tentar seguir na ordem. Sobre os termos de troca, Lia, nós fizemos um trabalho que eu não apresentei os resultados aqui, mas um dos fatores mais importantes para explicar a volatilidade do crescimento na África é exatamente os termos de troca. E a estabilidade dos termos de troca desde o final dos anos 90, na verdade, a melhoria deles, no caso da África, ajuda a explicar o desempenho econômico da África e, em particular, o desempenho dos países ricos em recursos minerais. No caso do Tomás, a inflação e reservas. A inflação estava, sim, naquela tabela e houve uma melhoria substancial da inflação, tanto para os países ricos em recursos minerais, como para os países não ricos em recursos minerais. Na verdade, os países não ricos em recursos minerais experimentaram uma queda da inflação muito maior do que a dos países ricos em recursos minerais. Mas, em ambos os casos, houve uma melhoria. Essa foi, de longe, uma das variáveis que mais melhorou, juntamente com investimento estrangeiro direto. Sobre reservas cambiais, claro, melhorou também. Uma coisa importante, embora essas duas variáveis sejam importantes para se explicar os fundamentos do crescimento, elas não são tão importantes como variáveis que têm efeitos dinâmicos muito maiores, como, por exemplo, investimento e poupança. E nesses dois casos, investimento e poupança, a melhoria foi muito mais modesta do que as pessoas poderiam esperar, o que sugere fortemente que boa parte do crescimento econômico observado nesses últimos anos se deve à melhoria ainda dentro da fronteira de possibilidades de produção. Então, houve uma melhoria da produtividade, do uso dos recursos já existentes, daí se origina boa parte da melhoria observada em termos de crescimento. E o outro fator importante é aquele que eu falei, é um problema de composição. Como muitos países passaram a experimentar a aceleração do crescimento nos anos 90, nos anos 2000, isso ajuda a explicar os números apresentados na tabela. Quanto ao Andréas, sobre se é possível se fazer reformas econômicas em momentos de crise, normalmente, sim, é muito difícil, ou é marginalmente mais difícil se fazer reformas em momentos de crise, já que é mais difícil se obter consenso nesses momentos. Os recursos são mais escassos e, politicamente, as dificuldades são maiores. Agora, a África vem experimentando um boom de crescimento econômico. Na verdade, tem uma coisa que a gente chama de quebra estrutural numa série de tempos. A gente fez um exercício desse tipo. Na verdade, a quebra da estrutura, a mudança estrutural do crescimento econômico da China, dos países da África, começou exatamente em 1995. É ali que muda a natureza do crescimento da África. E ele aumenta, em particular, a partir dos anos 2000. Então, na verdade, as reformas poderiam ter sido iniciadas muito antes, e poucas delas tomaram, ou menos reformas tiveram lugar do que poderia, em razão da melhoria dos recursos e da situação econômica desses países, advinda especialmente dos preços das commodities. Eu estou falando de coisas como, por exemplo, melhoria do clima de negócios, reformas que venham a baratear o custo de fazer negócios, investimento em infraestrutura e coisas dessa natureza. É claro que fazer essas reformas e mudar leis que criam dificuldades orçamentárias e que impõem sacrifícios no momento de crise, como foi o ano passado e esse ano, claro, agora é uma situação mais difícil do que, por exemplo, foi nos anos de 2005, 2006 ou 2007, por exemplo. Quanto ao Fernando, que está contestando os dados de governança, corrupção e etc., na verdade, esses são os melhores dados de que nós dispomos, que são os dados do Banco Mundial, sobre governança. Se esses dados não funcionam, nós não sabemos quais dados, então, funcionam. É verdade, no entanto, Fernando, que esses dados, essa série se inicia em 1996, e o último ano disponível é 2009. Então, eu estou comparando, aquela tabela compara 96 a 99 com 2000 a 2009.
Agora, se esses dados estão ruins, estão mal, então a gente não tem outro. Mas o que esses dados mostram é claramente que não houve uma mudança. Como são dados que utilizam uma metodologia única para todos os países e essa metodologia é consistente ao longo do tempo, então a comparabilidade não é impossível. É isso que a gente sabe. Tem um outro indicador que eu não apresentei, chamado CPIA, que também é um outro dado, um outro indicador construído pelo Banco Mundial para se distribuir os recursos do AIDA, que é a International Development Association, que é o fundo do Banco Mundial para que tem taxas de juros e condições extremamente favoráveis para os países menos desenvolvidos. Esse CPIA, esse indicador, que também captura questões de governança, questões de corrupção, etc., é um indicador alternativo a esses dados de governança que eu discuti aqui. Ele também não muda ao longo do tempo. Na verdade, mais do que isso, os países ricos em recursos minerais experimentaram piora desse indicador. Eles nem estáveis eles ficaram, eles pioraram. Então, na verdade, o que nós temos... E tem dados do Transparency International disponíveis para alguns dos países da África. Esses dados também se mantêm estáveis ou pioram. Então, do que nós temos, é isso que nós sabemos. Se é contestado ou não, a gente pode discutir, mas é isso que esses indicadores nos sugerem.